Meus irmãos, com alegria vos saúdo com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor. Segundo livro de Samuel. Capítulo 9. Segundo livro de Samuel, capítulo 9. Versículo 1 está escrito assim: E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o trouxe da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse: tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Verso 13. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Amém. Queridos, em rápido tempo, só agradecer a Deus por poder voltar aqui. Estava já com saudade dos irmãos. Fiquei feliz em receber o convite do pastor Felipe. Muito obrigado, pastor, ao senhor, o carinho. Deus sabe da importância para mim, tá, de receber um convite diretamente do senhor. Só Deus mesmo para revelar algo ao seu coração. Rever aqui tantos amigos, obreiros, ver Cícero, ver o Áquila, pastor César também, Sargento Neto, meu sogro Sargento Alves, ele o estima muito, Deus abençoe a sua vida, a essa igreja de uma forma em geral, tá bom? Também rever aqui Priscila, eu vi ela que chegou ali com o varão dela, Deus abençoe ela. Tá trabalhando no Digna ainda? Já tá ou não tá? Tá. Quem precisar comprar caixão, pode falar com Priscila. Tem a briga com o Cícero. Desconsidero o que eu falei, tá?
Compra o caixão com Priscila e Cícero leva, é isso aí. Irmãos, ninguém quer comprar caixão, né? É um avivamento na igreja, irmãos, olha. Quando a gente olha para a Bíblia, o que está acontecendo, por exemplo, aqui em Samuel, ou o segundo livro de Samuel, parece que não faz muito sentido. Porque nas monarquias antigas, e até mesmo quando se tinha a dinastia, a priori, é que quando o rei morre, naturalmente, era necessário matar toda a sua descendência, para que não houvesse continuidade do trono do pai que morreu. Nós temos Saul, que foi o primeiro rei de Israel, e ele reinou por algum tempo, e depois nós temos a linhagem de Saul. Temos Jonatas. Jonatas, ele foi alguém que, em certo momento, vale ler a Bíblia depois na sua casa, só para você procurar algumas peculiaridades no que está escrito. Saul, ele via Davi como um empecilho na sua vida. Só que Davi não tinha Saul como problema. O problema de Davi era com Golias, por exemplo. O Saul ficava preocupado, endemoniado, por vezes chamava Davi para tocar a harpa. Perturbado por um espírito maligno, chamava Davi, e Davi tocando a harpa, o espírito maligno saía de Saul e ele ficava calmo. Certa feita levantou-se um homem de Gate por nome Golias, muito alto, forte, se levantando contra o povo de Deus. Saul em nenhum momento se levantou para intervir aquilo, porque não via capacidade em si mesmo. Davi, franzino, pequeno, disse: ele está afrontando o Deus de Israel. Davi se coloca à disposição. Penso eu que Saul disse: a oportunidade agora, está se achando demais, coloca ele, ele morre, meu problema acabou. Porque o problema de Saul é Davi, mas o problema de Davi é Golias. Davi se coloca à disposição, e até mesmo Saul teve um jeito, Cícero, de falar assim: não, eu vou tentar te ajudar, pega aqui a minha armadura, pega tudo que eu tenho e coloca. Eu penso Davi pequenininho, sambando para lá e para cá, porque a roupa de Saul é de Saul, não é de Davi. Davi vai entrar na guerra com aquilo que ele tem, e o que ele tem? Deus e apenas uma funda. Ele sabe da convicção que ele tem: eu estou indo no nome do Senhor. Se eu for na minha força, eu morro, mas se eu for na força do Senhor, eu venço essa batalha. Davi vence. Eu fico pensando, porque há um problema pior para Saul depois, porque Davi agora está sendo aplaudido. Saul é rei, mas quem está sendo ovacionado é Davi. Certa feita, Davi e Saul estão chegando em um determinado lugar e tem alguém cantando: Saul matou 1000. Aí eu fico pensando, o peito dele enchendo: eu sou bom. Só que Davi matou mais do que Saul. Eu falo: não, aí não, está errado alguma coisa. Neste problema que está acontecendo, você vai perceber depois que Saul vai para a batalha, vai para a guerra, ele morre. Começa-se a destruição do trono de Saul. Você percebe que Jonatas também morre. Só que quando Saul está tentando matar Davi, Jonatas vai avisar Davi e falar assim: olha, eu vou te ajudar. Meu pai está querendo te matar, mas eu vou te ajudar. A partir daquele momento eles fazem uma aliança de coração.
aquela amizade foi feita para livrar a vida de Davi, porque Jonatas olhava para Davi e dizia: eu estou vendo uma esperança em você. Glória. A Bíblia diz que Jonatas engana o pai, traz informações, até mesmo o próprio Saul fica bravo com Jonatas, porque ele livrou Davi. Só que o importante é que Davi está vivo. Depois disso, você percebe que há um menino, por nome de Mefibosete, filho de Jonatas. A sua ama, a cuidadora, a serva da casa, pegou aquela criança dizendo: vamos fugir, porque ele é a única esperança do trono de Saul. Vamos fugir. E a Bíblia diz que ela estava correndo, estava fugindo, a ponto dela cair e ele cair da mão. A partir daquele momento, ele fica coxo dos pés. Ele perde a possibilidade de andar. Ele cai. Só que há uma aliança feita, mas há uma queda. Essa aliança que foi feita depende da forma que agora Mefibosete está. Porém, a Bíblia registra dizendo que agora ele é Mefibosete, porém ele é aleijado dos pés. E agora Mefibosete, ele está escondido em Lodebar. Ele está escondido na casa de um homem por nome Maquir. Eu fico pensando, imagina só um burburinho chegando, qualquer barulho que bate na casa de Maquir, eu fico pensando: esconde Mefibosete, porque deve ser Davi que está tentando acabar com ele, então esconde ele. Ele é aleijado, ele está sendo cuidado na casa de Maquir, em Lodebar, terra do esquecimento, mas ele ainda é filho de Saul, só que ele é aleijado dos pés. Eu não sei quanto tempo foi. Eu não sei quantos anos Mefibosete tem. Eu não sei se essa luta de esconder Mefibosete foi diária, foi semanal, foi mensal, foi anual. Eu não sei quanto tempo. O importante é que ele está sendo preservado com vida, mesmo aleijado. Ele está aleijado, está sendo preservado. Maquir está cuidando dele. E eu penso que os problemas de Mefibosete, imagine só você, olhando para a sua debilidade, você não anda mais, já não é uma pessoa tão normal assim, depende dos outros, por causa da queda, você se envergonha, você não vê capacidade em si mesmo, você só comete delitos, você olha para si mesmo dizendo: agora é esperar a morte. Porque eu não tenho esperança mais em mim. Maquir está cuidando e eu fico pensando, a Bíblia não diz, mas eu penso, e isso não fere nenhum tipo de interpretação, exegese, hermenêutica, mas é só para você entender. Eu fico pensando Maquir dizendo: olha Mefibosete, vai vivendo a vida. Eu não tenho como resolver o teu problema, mas comida eu posso te dar. O que eu como, você come. Só que agora Davi está fazendo um limpa no reino. Só que de repente a Bíblia, no capítulo 9 do segundo livro de Samuel, ele já traz a primeira informação interessante, porque parece que Davi está limpando o reino, só que ele fala assim: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? Eu fico pensando assim, no reinado de Davi, no trono de Davi, no palácio, ele se lembrando de alguém. E Mefibosete nem sabe que Davi está falando dele, porque não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha nada disso. Mefibosete é escondido, achando que vai morrer, e Davi gritando no trono, dizendo: tem alguém vivo ainda da casa de Saul? Tem alguém assim da geração de João? Tem alguém? Aí tem um homem por nome de Ziba que fala: tem alguém. Quem é ele? Olha, a Bíblia disse: não há alguém ainda na casa de Saul para que eu use de benevolência de Deus? Então Ziba responde, verso 3: ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. Há alguns pregadores, e eu respeito, há alguns pregadores que falam assim: olha, por que falou da dificuldade? Por que falou da debilidade? Porque falou. Eu não preciso ficar enfeitando o pavão.
Ele simplesmente trouxe uma notícia, sobrou alguém, só que o problema dele é que ele sofreu uma queda, ele é aleijado dos pés, então ele é alguém que não consegue vir, ele é alguém debilitado. Ah, faz o seguinte, aleijado eu não quero. Não, com problema, com defeito, algum tipo de, não, esse daí não presta. Não, traz ele para mim. Percebe-se que Mefibosete é alguém que está com um processo de queda. Ele é alguém que sofreu a queda na caminhada, está escondido em Lodebar, está perdido, está de alguma forma sendo até mesmo morto, a sua história da sua família. Só que Davi, e a expressão Davi, ou o nome Davi, no caso no original ali, é o amado. Davi, o amado, fala, traz ele. Aí a Bíblia diz para nós que quando ele chega até na casa de Maqui, eu fico pensando, batendo na casa de Maqui, e eu já disse para os irmãos que possivelmente, todas as vezes que alguém batia na casa de Maqui, alguém escondia Davi, só que Davi não, Mefibosete, aí quando bateu na casa de Maqui, dizendo, o menino aí, o Mefibosete, está aí, está vivo. Eu fico pensando, Mefibosete, a tua casa caiu, você vai morrer, porque Davi tem que exterminar toda a linhagem do seu pai. E o que eu vou fazer agora? Então o rei está te chamando. Quando trazem Mefibosete, porque Mefibosete não consegue vir, porque ele sofreu a queda, sim ou não? Então ele sofreu a queda, ele não consegue vir, só que a graça vai aonde ele não consegue vir. Então alguém traz ele. O chamado do rei, e aqui assim, são duas hipóteses. Primeira hipótese, possivelmente, e assim, eu já vou tirar essa hipótese, porque o rei não tinha, ele não tinha a obrigação de trazer a informação para os seus servos, ou para Ziba, que seja quem for, para explicar para ele, rei, por que o senhor está trazendo o Mefibosete? Não, o rei só mandou trazer. Eu ia trazer uma hipótese que possivelmente o Ziba falou para Mefibosete, Mefibosete, o rei está te chamando, ele vai te honrar. Ou a segunda hipótese, fica tranquilo, você vai morrer. Só que eu não posso usar nenhuma dessas duas hipóteses. Quando ele chega, eu penso que Mefibosete está achando que ele vai morrer na presença do rei. Só que de repente, quando o rei Davi olha para Mefibosete, ele fala assim, eu tenho algo para fazer com você. Não por causa de você, mas por uma aliança que eu fiz com Jonatas. Então o que eu estou fazendo com você não é mérito seu. A honra que eu estou te dando não é porque você merece, é por causa de uma aliança feita. Eu estou pregando para culto de ceia, viu, irmãos? Então, o que eu vou fazer por você é por causa do teu pai. Aí, ele diz, né, se você ainda estiver com a sua Bíblia aberta, verso 7, ele diz, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Oh, glória. Primeiro, Mefibosete sabe quem ele é, parecendo um cão morto, imerecedor, alguém que acha que a graça não é para ele. Mefibosete é alguém que não se sente nada. Ele, não, eu sou, né, como diz um pregador há muito tempo atrás, ele falou, não, eu sou o verme do carrapato. Não, quem é você? Não, eu sou um cão morto. Não, eu sei quem você é, porque antes de você vir, eu já sabia quem você era. De novo, vamos lá. Nada do que Mefibosete estava falando para o rei chamaria a atenção dele. Por quê? Porque antes dele chegar, o rei já sabia que ele era aleijado dos pés. Então Mefibosete é alguém aleijado, o rei está vendo,
Só que há uma aliança feita. E qual é a aliança? Você era um cão morto. E o que eu estou fazendo por você, não é por você, é pela aliança que foi feita. Imagina só, Mefibosete de pobre virando alguém rico, do nada. Imagina ele lá comendo a comida dos porcos e de repente ele senta entre os príncipes. Só quem gosta de Bíblia já está pegando. Então, de repente, o Mefibosete olha para a vida dele e fala: rapaz, eu estava perdido em Campina Grande. Eu estava perdido nas vielas de Campina Grande. Nem o prefeito, com todo respeito, nem o prefeito fazia nada por mim. As autoridades públicas, ninguém olhava para mim. As pessoas da alta classe, da baixa classe, ninguém olhava para mim. Eu só dependia de Maqui. Eu estava perdido lá, mas o rei mandou te chamar. Então você é alguém imerecedor. Irmãos, eu não gosto de ficar enfeitando, não. Porque tem gente que fica se vitimizando na igreja. Tipo assim, ó, o pastor fala, por exemplo, ouvi fulano de tal pregar. Ô varão, você prega? É, pastor, eu dou uma palavra. Não, varão, você prega. Vamos ouvir a cantora. Aí ela chega aqui. Se alguém já fez isso aqui, ó, não faz mais não, em nome de Jesus. Pega aqui, eu não sou cantor, eu sou adorador. Eu sei, benção. Deus te chamou para algo e a gente sabe. Só que existem falsas modéstias que a gente faz, que a gente quer ficar se vitimizando para a gente se achar. Então quando você chegar na presença daqui, se lembra quem você era. Quem você era? Um cão morto perdido em Campina Grande. E eu vou abrir o primeiro parênteses aqui nessa noite. Tem muita gente no nosso meio, e aqui, irmã, que gosta, que se acha, irmão, isso daqui passa, roupa a gente compra e passa. Você está aqui e Deus deu cargos para algumas pessoas. Tem gente que mora num lugar bom em Campina Grande, e tem gente que se acha, ela não anda, ela flutua, ele já não cumprimenta mais, ele virou semideus, ele virou bispo da igreja, ele não cumprimenta mais com a mão. Se lembra quem você era para você estar na cachaça. É isso aí, era para você estar na cachaça, nas drogas. Quem era você lá em Lodebar? Alguém pisoteado, alguém maltratado, mas o rei mandou te chamar, e você era aleijado. Quem pode adorar o nome bendito de Jesus aqui? Olha para suas pernas aí espiritual. Olha para você, irmão Anderson. Eu mexo as minhas pernas, eu sei, benção. Eu não estou falando dessa queda, não. Eu estou falando da queda do pecado. Por causa do pecado, o pecado vem acabando com a humanidade. É filho matando pai, é pai matando filho. Você está vendo tantas taxas de homicídio por aí. O pecado está acabando com as pessoas. Mas enquanto tem a graça, ela alcança Campina, ela alcança Malvinas. A graça salvadora se manifesta no nosso meio. O problema de Mefibosete, e eu vou finalizar agora. O problema de Mefibosete, eu fico pensando, é que ele fica lembrando de quem ele era em Lodebar. Por exemplo, a pessoa vai vir para o culto, aí a pessoa está aqui. Você já ouviu alguém contando testemunho? Já ou não? O que é um testemunho? A pessoa pega o microfone e fala: irmãos, quando eu era do mundo eu fazia. Irmãos, quando eu era do mundo eu rodava a baiana. Irmãos, quando eu era do mundo, ai, Jesus me salvou. Isso é um testemunho. Tem que ser o contrário. Você tem que chorar quando lembrava do Egito. Você tem que chorar quando você era do mundo. E você tem que se alegrar porque a graça te alcançou. Você está aqui nessa noite, aí tem gente que nem... Porque as pessoas, elas têm uma... Eu não sou pastor da igreja, estou longe disso, mas as pessoas se punem em tomar ceia ou não. Por exemplo, briguei com a mulher... Não, mulher é feia. Briguei com a minha esposa, eu não vou tomar a Santa Ceia. Deu um tapa na cabeça do filho, não vou tomar Santa Ceia. Estou brigado com o irmão da igreja, não vou tomar Santa Ceia. Ela mesmo fica se auto-julgando.
Aí talvez você fica perguntando, mas irmão Anderson, em 1 Coríntios capítulo 11, lá não fala assim que cada um examine-se a si mesmo? Irmãos, o que você fez? Você consegue liberar perdão? Tem alguém aqui nessa noite que não pecou hoje, só hoje, eu não vou nem perguntar do mês, tem alguém que não pecou hoje? Levanta a mão para mim te conhecer. Então ninguém vai tomar ceia. Só que a graça capacita a gente é para isso. Por quê? Porque o rei chamou a gente para a mesa. Não sei. Se quiser que eu peço para tocar fundo musical, eu peço. Ou você vai dar glória a Deus e vai sentir aí do seu jeito mesmo. Nós estamos diante da mesa do Senhor e nós não merecemos, mas quem nos chamou foi o rei. Então quando você sentar na mesa, e eu gosto da Bíblia por causa disso, Mefibosete deixou de ser aleijado, sim ou não? Não. O defeito da queda ficou. Então vai ter hora que você vai querer pegar o pão, aí você está brigando dentro de si mesmo, dizendo: "Ê, criatura ruim, se não fosse Jesus." É assim ou não é, irmão? Tem hora que você fica com raiva de você mesmo. Você fala: não. Quando a natureza humana humilha o ser humano, a graça vem e te habilita dizendo: eu te salvo, eu cuido, eu restauro você. Aí eu fico pensando assim, ó, agora, Mefibosete na mesa, só que há um decreto da parte do rei para ele, verso 13, e finalizei. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei e era coxo dos pés. Não, vou de novo. Ele saiu de Lodebar para morar onde, irmãos? Jerusalém. Não, vamos de novo. Ele saiu de terra do esquecimento e agora ele está morando aonde Deus desce. Sabe o que eu gosto da mesa? É porque a mesa, eu não sei antigamente, me permita aplicar isso aqui, se tiver algum hebraísta, alguém que manja, pode me falar depois, não tem problema. A mesa esconde o nosso defeito. Porque na mesa, por exemplo, o púlpito, os irmãos só estão me vendo daqui para cima. Então se eu tivesse um tipo de defeito, então os nossos defeitos estão escondidos debaixo da mesa. De novo. O rei te chamou, sabe que você é defeituoso. Ele sabe que você sofreu uma queda. Só que tem uma aliança feita na cruz do Calvário. Você está aqui nessa noite e você está dizendo: eu não mereço, eu não sou ninguém. Você está certo mesmo, você não merece. Eu e você somos pecadores. Nem aqui era para a gente estar, mas você não foi chamado. O rei não te chamou para a mesa. Então senta nessa mesa e come na presença. Quem pode adorar ele aqui nessa noite? Levanta as duas mãos para cima, vai. Faz um barulho nessa noite de glória, de aleluia. Cadê você que a graça te alcançou nessa noite? Eu sinto Deus aqui nessa noite. O diabo está apontando o dedo para você, mas nessa noite você vai dar um grito dizendo: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Cadê a igreja aqui da Malvinas 2 que pode adorar Ele?